E o tempo todo o tempo, estamos aqui novamente agora para as resoluções das atividades de sala. Antes disso, aquela revisãozinha básica sobre a nossa função quadrática, né? Isso. E hoje nós vimos algumas aplicações e aprendemos que a função quadrática nada mais é do que a equação do segundo grau transformada no lugar do zero, o nosso famoso y. Isso mesmo. Então vamos, né, fazer aquela revisãozinha básica sobre a aula e aí sim a gente aplica, coloca a mão na massa, resolve a atividade e depois a gente corrige. Vamos lá? Então, falando da 40.2, é a parte 1 de função quadrática. O que a gente viu mesmo? Bom, nós vimos que a função quadrática ela tem uma lei de formação. A lei de formação é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que essa lei de formação, ax ao quadrado mais bx mais c, é a mesma lei de formação da equação do segundo grau. A, b e c são coeficientes numéricos com uma restrição. O a não pode ser zero. O a não pode ser zero. O a tem que ser diferente de zero, porque se o a for zero, a nossa função deixa de ser do segundo grau e passa a ser uma função do primeiro grau. Beleza? Nós vimos também que na função do segundo grau, nós calculamos o valor numérico da função. O valor numérico é dado pela substituição da letra pelo nosso número. E esse número vai ser dado no problema. Legal, legal, legal. E aí, quando a gente fala de 4 passos para se resolver, agora já é resolvendo a equação. Isso. Aí a gente começa determinando quem é o A, quem é o B, quem é o C. E esse passo é o mais importante de todos, tá? O cuidado de saber que o A é quem está com x ao quadrado, o B é quem está com x e o C é quem está sozinho. A equação genérica, ela é toda positiva, portanto, se tiver valor negativo, o negativo é do coeficiente numérico. Beleza, tirei os 3 valores, eu vou jogar no delta. B ao quadrado menos 4ac. Se o número A, B ou C for negativo, eu coloco entre parênteses para que eu possa obedecer às regras de sinais. E aí, claro, né, a partir daí, a gente calcula então agora a fórmula de Bhaskara na sua totalidade, que a gente já tem o valor de delta, tem o B, tem o A, podemos aplicar, né? E no final, a gente encontra o tal do x1 e o tal do x2, que são as raízes da minha equação. E nós vimos no exemplo da aula que aquela equação lá da aula, né, 6x mais 9, x ao quadrado mais 6x mais 9, só deu uma raiz. Então pode ser que as raízes sejam iguais, mas beleza, isso fica para uma próxima aula. E aí temos aqui também o mapa mental. O mapa mental aqui não temos tudo, né, do que a gente, né, mas a gente pode falar aqui do primeiro momento, né? Essa parte aqui das incompletas, a gente já viu lá nas equações. Nas equações do, né, na unidade. Eu acho que daqui só o que nós não vimos foi a parte de soma e produto, soma e produto, a gente ainda, acredito que ainda vai ver, né, daqui uns dias, durante as aulas. Agora aqui, a parte de Bhaskara, né, ou seja, traduzindo a nossa resolução da equação, né? E um pouquinho de valor numérico aqui, ó. Se for a gente substituir e der zero, é verdadeiro, senão é falso. Tá? Trouxe a nossa lei de formação. Aí disse lá o que é a raiz, não é? Disse lá o que é essa nossa raiz. A raiz é o número que torna a equação igual a zero. Então, é importante nós termos tudo isso anotado. E, de novo, vou ressaltar, se você tiver com dificuldade em equação do segundo grau, volta na aula. Fala com a professora presencial, professora, olha, eu não estou conseguindo entender essa parte de equação. Tem como pedir para os professores lá umas equações extras? Ou qual é a aula mesmo que foi trabalhado isso? E outra coisa que eu achei muito interessante e achei muito legal é que muitos professores presenciais, eles levam para os alunos a atividade de suporte. Peça, não fica esperando chegar a prova para você falar que está com dificuldade, não. Antes de chegar à prova, vai lá, professora, não consegui entender. Tem como pedir para o professor mandar outra resolução de outro jeito? Tem outro jeito? Peça socorro antes. Estamos aqui à disposição. Amém. Agora, com vocês, atividade de sala, já a gente volta corrigindo.
Já? Já estamos de volta? Já foi. Vamos lá, então, resolver as atividades de sala tratando da primeira parte da nossa função quadrática. Olha lá, na resolução temos a questão de número 1. Dada a função quadrática definida por f de x igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 10, determine o valor de f de 2 mais f de 0 menos f de 1. Beleza, f de 2 mais f de 0 menos f de 1, né? Então, no lugar do x, a gente vai colocar esses valores, né? Então, a gente vai fazer isso quantas vezes? 3 vezes. 2 vezes o valor ao quadrado, menos 5 vezes o valor, mais 10. Depois, a gente vai fazer 2 vezes o valor ao quadrado, menos 5 vezes o valor, mais 10. Máquina de calcular. 2 vezes o valor ao quadrado, menos 5 vezes o valor, mais 10. Essa é a nossa função. Quem são os valores? 2, 0 e 1. E 1. Beleza? Vamos fazer os cálculos aqui e depois a gente faz a operação que ele determinou. Primeiramente, o que a gente vai fazer? A potenciação. E aí a gente já de cara já pode multiplicar, certo? Certo. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 4, 8. 8. Menos 5 vezes 2. 5 vezes 2 dá 10. 10. 10 menos 10 sobrou 8. Vamos aqui agora. Esse aqui é 0. Esse aqui é 0. Sobrou 10. Muito fácil, né? E aqui, 1 ao quadrado. Vai dar 1. 2 vezes 1. 2. 2. Menos, agora aqui, 5 vezes 1. 5. Mais 10. Agora aqui temos que trabalhar com percas e ganhos, né? Tenho 10, tenho 2, eu tenho 12. Mas eu devo 5, então fica com 7 de ressalva, de sobra, né? Agora vamos lá, vamos trazer lá de cima o cálculo que ele quer. Ele quer que a gente faça o f de 2, que é 8, mais o f de 0, que é 10, e ele quer que diminua do f de 1, que é 7. Então ficamos com 10 mais 8, 18. 18 tira 7. Fica 11. Muito bem. Nossa resposta final. Perfeito. Certinho? Certinho. Beleza, muito fácil, tá? Então, o valor numérico é sempre o mesmo jeito, só que aqui a gente tem uma função quadrática. Vamos de questão número 2, bora ver? A função abaixo representa o cálculo do número de partidas em um campeonato qualquer. Então tá lá, o PT é igual a t ao quadrado menos t. Sabendo que temos 20 times inscritos nesse campeonato, 20 times envolvidos, e a pergunta é, quantas partidas acontecerão nesse campeonato? Muito bem. Então, se a gente tem a quantidade de times, é só colocar no lugar do T, né? Isso. E aí o resultado vão ser as partidas. Os números certo? de partidas. São partidas, não de partidas de ir embora, tá? Partidas de futebol. Ao quadrado menos o valor das partidas. Aqui a gente já disse que são o T é a quantidade de times, né? Isso. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai fazer 20 ao quadrado. 2 vezes 2? 4. Acrescentamos? 0, 0. Menos 20. Então, a quantidade de partidas com 20 times é 400 menos 20, ou seja, 380. Certo? Beleza. A alternativa correta é a letra E. Certo? Certinho. Certinho, certinho. Até aí, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Sem problemas? Beleza. Mais um tempinho, galera anotando, conferindo, tá tudo certo? Então, vamos de questão número 3, bora ver. Encontre os valores de x na função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 4 para f de x igual a 0. Então, aqui, olha só, ele deu uma variada na pergunta, mas no final disse f de x igual a 0. Ou seja, ele quer que nós encontremos as raízes ou os zeros da nossa função. Para encontrar os zeros da função, nós igualamos a zero e transformamos a função numa equação. Então, vamos resolver a equação. Então é igualar a zero e resolver a equação, é isso? Isso. Então, beleza, vamos Só lá. isso. Já está igualado a zero, né? Então, esse procedimento ele já fez.
a gente precisa identificar quem é A, quem é B e quem é C. C. E depois aplicar o delta, aplicar o Bhaskara e tudo mais. Quem é A? A é quem O A acompanha x quadrado. quadrado. Então, A é 1. 1. Quem é B? O B é quem está com x. E quem é C? O C é quem está sozinho, 4, sozinho, né? sozinho. Então, vamos de delta? Delta Vamos. é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Quem é delta? Quem é o B? Eu costumo, aqui nós costumamos, colocar sempre entre parênteses, para não ter engano, tá? B ao Beleza. quadrado é menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. Vamos lá, então, o nosso delta é B ao quadrado, 5 vezes 5. 25. Menos com menos, mais. Então, fica positivo, né? Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Tiramos, então, o nosso delta. 25 tira 16, 9, né? Esse é o nosso delta, certo? Certo. Vamos para frente? Temos uma página aqui para a gente descobrir agora fazendo o Bhaskara, né? Beleza. Vamos lá. O Bhaskara é x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o a. E aí vamos substituindo menos o b, mais ou menos a raiz do delta, 2 vezes a. Vamos lá? Quem é o b mesmo? Menos 5. Não esquece que tem o menos da equação e o menos do número. O delta é 9 e o a é 1, certo? Certo. Vamos lá então, x vai ser igual, menos com menos, mais, então 5 positivo. Mais ou menos a raiz de 9, que é 3, sobre 2 vezes 1, 2. E agora é o momento de achar o x1 e o x2. Quem é o x1? Um a gente faz com a parte positiva E o outro com a a parte negativa. Um nós vamos fazer 5 mais 3 sobre 2 e o outro 5 menos 3 sobre 2. 5 mais 3, 8 sobre 2, saúde, 4. 5 menos 3, 2. 2 sobre 2, 1. Então, achamos aí as nossas raízes. x1 é 4, x2 é 1. Ah, professora, eu fiz primeiro a parte negativa, depois a positiva. Tem problema? Não, não tem problema, tá? As raízes são 1 e 4, 4 e 1, não tem problema com a ordem de raízes. Beleza. Aí. Tranquilo? Tranquilinho. Já? Você deu 2 páginas, né, para a solução, porque ele é mais compridinho aí para resolver, né? Vamos de Se Liga no Enem? Olha lá, Vamos. E a pergunta da aula de hoje é o que mesmo? Determine os pontos de interseção da parábola da função f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 6 com o eixo das abscissas. Aqui ele fez, né? Ele jogou já um nome que vocês talvez não conheçam, mas que nós vamos conhecer daqui a pouco. Mas ele jogou aqui eixo das abscissas. Eixo das abscissas, nós já sabemos que é o eixo x. Nós vimos isso aqui lá na aula de plano cartesiano, lembram? É, aqui então, tem uma jogada de marketing aqui, né? Porque, na verdade, que é uma questão de vestibular, né, de concurso. Isso, já foi abordando outros conceitos que nós ainda nem falamos da parábola para vocês, mas muitos já sabem, né? Então, é a Universidade Católica de Salvador, na Bahia, e a gente adaptou, mas já trouxe algumas nomenclaturas diferentes, parábola, abscissa vocês já viram, falou né? de interseção, né? Interseção. Interseção é quando toca, então se Em toca resumo de tudo, que é o x1 que é as raízes, e o x2, só isso. Beleza? Vamos lá? Vamos calcular. Quem é o A, o B e o C? Vamos extrair aqui. O A é 1. O B e o C. O A é 1, o B é menos 7 e o C é 6. Vamos de delta? Bora. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Quem é o B? O B é menos 7. Então, delta é igual a menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Delta vai ser igual, menos 7 ao quadrado, 7 vezes 7? 49. Menos com menos, mais, fica positivo. Menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6? 24. 24. Quem é o nosso delta, então? Delta é 25. 49 menos 24, 25. Podemos agora encontrar o nosso x1 e x2, né? Sabendo que aqui ficou meio apertadinho, só tem uma página. Menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a. Quem é o nosso b? O b é menos 7. Quem é o nosso delta? Delta é 25. 25. E quem é o nosso a? É 1. Então, o nosso x vai ser menos com menos? Mais 7. Mais ou menos, raiz de 25? 5. Sobre 2.
Aí vamos já calcular na cabeça o x1 e o x2, vamos colocar aqui em cima. Ó. Vai lá, o x1 vamos fazer com a parte positiva. 7 mais 5? 12. 12 dividido por 2. Vai dar 6. Vai dar 6. Ah, então ou é a letra A ou é a letra C. Ah, é verdade. Aqui não dá e aqui não dá. Vamos na parte negativa. 7 tira 5. 7 menos 5. 2. 2 por 2. Dá 1. Dá 1, né? Então temos o x1 e temos o x2. Legal. E aí, claro, 1 e 6. Então a nossa resposta correta é a letra C. C. Esses aí tomam um pouquinho mais de tempo, né? A gente já sabe por quê. Porque precisamos desenrolar todo o processo de solução da equação de segundo grau. Então demora um pouquinho mais. E aqui foi bem assim, né, uma questão de vestibular. Então a gente sempre tenta colocar na questão do Enem essa pegada para vocês verem que ele costuma, durante a questão, não é difícil. É o que nós já estudamos. Aí eles vão dizer também não é fácil. Não, mas assim, você viu que o processo de resolução é o mesmo das outras. Sim. O detalhe está na pergunta. O detalhe está na pergunta, porque na pergunta, ao invés de colocar, porque fica muito simples no vestibular, colocar assim, ó, determine as raízes. Então ele fala assim, ó, determine os pontos de interseção da parábola da função com o eixo da abscissa. Aí você tem que entender o que ele faz um enfeite trabalhando os conceitos, que aí se a pessoa não sabe os conceitos, se aperta, né? E aí quebra um pouco aquele negócio de que matemática é só fazer. Ah, faz conta. Isso passou. Tanto é que nossa aula, boa parte dela é falando de definições e aplicações. Porque a matemática está no dia a dia. Nós precisamos enxergar e precisamos também visualizar a problemática dessa aplicação. É isso mesmo, a gente precisa de muita coisa, né, gente? Ah. Vamos lá, falando de precisar, a gente precisa agora resolver o brincando com os números. Então vamos. Olha lá, eu sei que era um negócio praticamente de gênio lá, porque 2 mais 3 é 10? Nunca foi. É 10. 8 mais 4 é 96? Esse 96 é um número mágico, né? Me relembra alguma coisa. 7 mais 2 é 63. 6 mais 5 é 66. E quanto que é 9 mais 5? Nada a ver. E aí, vocês conseguiram entender o que aconteceu? Vamos lá. Qual foi lá. a lógica? Alguém quer gritar aí? Alguém quer gritar o que que só matemática faz? Porque aqui, nós sabemos que esse termozinho aqui está fazendo alguma coisa. Então, é importante, né? E esse Brincando com os Números tem essa finalidade, que é de você olhar uma situação, olhar um acontecimento matemático e entender rapidamente o que aconteceu. Por exemplo, quanto que é 2 mais 3? Isso, 2 mais 3 é 5. Para virar 10, falta o quê? Tem que acontecer o quê? Ou soma 5 mais 5... Ou dobra. Ou multiplica por 2. Então, beleza. Então, já sei que 2 mais 3 é 5. Para virar 10, ou soma mais 5, ou multiplica por 2. Certo? E 2 é o nosso primeiro termo aqui, não é? 2 é o nosso primeiro termo aqui. Beleza. Quanto que é 8 mais 4? 12. 12 mais 12, 24. Porque somou 5 mais 5, né? Para dar 10, não dá 96. E se multiplicar por 8, dá 96? 12 vezes 8? Ai, que difícil, né? Não. Eu já tava pensando assim, ó. Pensando, pode falar? Pode. Aqui, ó, o 2, aqui é o 1 a menos. Mas aí o 8 aí já é 1 a mais. Aí o 7 já é 1 a menos. Aí o 6 já babou. Então, às vezes, a gente tenta achar a lógica. Procurando e não acha. Mas vamos dar a resposta para eles, Bora. Então, o negócio é esse mesmo. A gente soma e multiplica por 2, mas não por 2 no primeiro momento, no primeiro exemplo, multiplica pelo primeiro termo aqui, pela primeira parcela da nossa operação. Pela primeira coluna, né? No primeiro vai multiplicar por 2, aí no segundo vai multiplicar por 8, no terceiro multiplica por 7, no quarto multiplica por 6, então com certeza no último vai multiplicar por 9. E a resposta é 126. Realmente com 3 dígitos. Aquilo que a gente imaginava lá no comecinho não estava fora da regra, certo? Beleza, muito legal, né? Essa aí foi meio profunda. E aí, alguém conseguiu achar? Olha lá.
Já, né? Já sabe. Isso aí, Menino tão sabe. esperto, rapaz, tá doido. Não vale pesquisar na internet, viu? Tem que tentar fazer, tá bom? Beleza. E o legal é depois poder desafiar os outros, né? Aí na escola, ou quem sabe em casa, com os amigos. Eu até penso que nessa aula, quando não vai para casa, Ah, quando tá no meio da aula ali, talvez eles não tenham tempo de olhar. é. Se bem que tem uns que são espertinhos, né? Mas quando vai para casa, eu acho que tem alguns que vão... Se bem que tem uns que chegam em casa e guardam... Eles são honestos, eles não vão fazer isso não. Certinho, gente? Acabamos a nossa aula de número 40, que é a primeira de função quadrática. Adivinha qual vai ser a próxima aula? É outro episódio da série, parte 2. Mas agora a gente fica por aqui, daquele jeito. Beijo grande no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.